11º colocado no Brasileirão com 42 pontos, o Atlético Paranaense tem uma missão complicada contra o líder Corinthians, que também tem uma missão complicada contra o Atlético lá na Arena da Baixada, hein? O atacante Ribamar e o técnico Fabiano Soares falaram da expectativa para esse confronto contra o Timão. Vamos enfrentar o líder, os jogadores logicamente estão muito mais motivados para enfrentar o líder. E a cidade também está mais motivada, mas para o treinador é igual, enfrentar o primeiro do que o último, porque vive de resultados e eu vou tentar preparar o melhor possível para tentar superar um grande rival, né? Eu acho que a mesma maneira que jogamos lá, temos que seguir jogando, como jogamos aqui, estamos jogando todos os jogos sendo impressionantes, tentando ser o dono da bola e depois tentar conseguir algum gol primeiro do que o contrário, porque aí isso daria alas para fazer o segundo e jogar com mais tranquilidade, né? Depois de uma brilhante campanha no primeiro turno, o líder Corinthians caiu de rendimento e tenta aí pela primeira vez nesse segundo turno a segunda vitória consecutiva. O lateral esquerdo Guilherme Arana foi o personagem da entrevista coletiva depois do último treino do Timão. O lateral Guilherme Arana é alvo de mais uma especulação. Segundo os jornais espanhóis, o Barcelona está interessado em seu futebol, graças ao apelido de Novo Marcelo. Você vê o Marcelo jogando, você acha que ele está brincando de tanta qualidade que ele tem. Então é um cara que eu estudo bastante, porque eu sou jovem ainda e tenho que aprender bastante coisas. E eu procuro aprender com os melhores, né? Depois das categorias de base do Timão, Arana teve uma rápida passagem por Curitiba. Curiosamente, o Corinthians pega o Furacão logo mais na Arena da Baixada. Foi uma experiência muito boa. Aprendi muitas coisas lá no Atlético. Primeiro campeonato que eu disputei mesmo como profissional foi no Atlético, foi o Brasileiro. Então eu peguei um pouco de aprendizado. Guilherme Arana retornou ao Corinthians para ser protagonista, principalmente no título paulista de 2017. No segundo turno do Campeonato Brasileiro, porém, teve uma queda de rendimento. Chegou a ser apontado como baladeiro, mas o jogador reagiu bem às críticas de alguns torcedores. O professor Fábio foi muito feliz em uma das reuniões dele, que ele falou para a gente colocar um algodãozinho no ouvido e isolar o que falavam de fora. Foi isso que eu fiz. Trabalhei, porque tinha a convicção que tinha que melhorar e graças a Deus estou retomando o futebol do primeiro turno. E para jogar o bom futebol, além de Marcelo, o lateral tem uma outra inspiração. Antes desse clássico aí que eu fiz o gol, eu vinha chutando algumas bolas no gol e estava subindo, né? E meu pai sempre me mandava alguns vídeos. E ele me mandou o vídeo do Roberto Carlos, né? Chutando. Óbvio que eu nunca vou chutar igual o Roberto Carlos, porque, meu Deus do céu. Só que foi muito importante, porque depois desse vídeo eu fui pro jogo e eu tive uma oportunidade só de chutar bola no gol, eu chutei e acabei sendo feliz. Então, eu procuro sempre aprender com os melhores e os melhores foi como eu citei, o Roberto Carlos, o Marcelo, que são a minha inspiração, assim. Se deixar o Timão no final do ano, Arana quer deixar a melhor imagem possível para a fiel torcida. Já até comentei que quando na técnica não está dando certo, é na vontade, né? E o Corinthians é isso, né? É vontade, é raça, e essa é a impressão que eu deixo, de alegria, e é um clube que eu amo e sempre sonhei em conquistar títulos e já tenho 2 e se Deus quiser eu vou conquistar o 3º. Então, só falando rapidinho, o Adriano Dolfi deu a informação aí do Barcelona, é verdade, tanto que na Jovem Pan entrevistaram o vice-presidente do Barcelona que estava assistindo o clássico do Corinthians contra o Palmeiras lá do camarote, e ele deu uma despistada, falou que não, que estava lá apenas como convidado. E hoje tem a notícia também do Sevilha, então alguma coisa tem aí. A imprensa catalã chegou a comparar o Arana com o Marcelo. É verdade. Como eles não conhecem o Arana,
né? Então tem que ter sempre uma referência. A referência é o Marcelo, que se dá bem no Real Madrid. Aí é que tá. Falar não para o Barcelona é complicado, claro. Mas será melhor, no meu conceito, para o Arana entrar pelo Sevilla. Tudo mais, exatamente. O Berizzo, ele tem um sistema de jogo que se assemelha muito ao do Barcelona. Não sei se ele vai continuar lá no ano que vem, mas enfim, ele é um cara que tem boas ideias de jogo, vão facilitar a vida do Arana. Acho que seria uma maneira de adaptação bem legal antes de chegar já naquele topo do mundo, né, que é o Barcelona, que eu acho bem complicado. Hoje o jornal Marca falou do Arana no Sevilla. Vamos ver como é que deve ser a provável escalação do Coringão para esse duelo? Walter, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Camacho e Maicon. Romero, Rodriguinho e Cleison. Jô, técnico, Fábio Carilli. O Jô que pegou um jogo de suspensão por aquela... Jogo do Avaí, né? Mas joga hoje e não joga o próximo. Exatamente isso. O Corinthians, o Palmeiras é sempre um ponto de referência, né? Se perde, entra em crise, ganha moral. Acho que é um Corinthians muito mais motivado para o jogo de hoje, em outras condições. O Atlético Paranaense perdeu alguns jogos impressionantes em casa. Ele até a Ponte ganhou lá. O único jogo que a Ponte ganhou fora de casa no ano foi no Brasileiro, foi contra o Atlético Paranaense. Então acho que o Corinthians pode voltar no mínimo com um empate, mas acho que ele vai ganhar lá. De novo, voltou, né? 1-0 gol do Jô. Vamos ver se consolida esse bom futebol que apresentou no último domingo, né? Ou se foi só... Agora, o que é o futebol, né? O Jô chegou tão desacreditado no Corinthians. Nossa. E o Walter, que começou o ano como titular, pois está fazendo o primeiro jogo do ano hoje, por causa de contusões. Então, olha como a vida é complicada, né? Bom, e a nossa enquete, hein, Magrão? O que deu na nossa pergunta do dia do site gazetesportiva.com? A gente queria saber o seguinte, hoje era para saber aí o que acontecerá nessa rodada com a distância que o Corinthians tem em relação aos adversários. E a galera respondeu, quê? Empatou. Ai, que dificuldade isso daí. Deu o quê? Empatou? Não tô 45% acreditam que vai aumentar e 45% acreditam que vai diminuir. Ai, que confusão total. É o seguinte, Magrão, o número tem que ficar em cima do que está escrito. Entendeu? Tipo, 45% em cima do aumentar. 45%. Me dá óculos.